Com a ascensão do CM lá em 2012 após o primeiro Vingadores, a Marvel acabou fechando uma parceria com a Netflix para produzir séries originais. A ideia era, além de mostrar mais do universo, colocar as coisas em outra perspectiva, apresentando um lado mais sombrio dos heróis. Enquanto nos cinemas víamos eles endeusados, enfrentando ameaças a nível global, as séries iriam trazer personagens bem mais problemáticos e humanizados, combatendo dificuldades em uma escala menor. Assim, o universo de séries da Netflix tinha seu início, e com ele vieram séries como Punho de Ferro, Jessica Jones, Defensores, entre outras. Só que para dar início a toda essa leva, uma série foi a pioneira de tudo, e é exatamente dela que eu vou falar hoje. Olá internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu quero trazer uma análise da primeira temporada da série do Demolidor, e de quebra relembrar o quanto cinema era isso daqui. A nostalgia tá vindo forte. Dependendo de como for esse vídeo, pode ser que eu acabe falando das outras séries Marvel Netflix também, então já comentem aí obras que gostariam de ver por aqui. Com tudo dito, já vai deixando o seu like, hypa o vídeo pra dar aquela força, e se quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra esse canal conseguir sobreviver. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Carlinhos e ao Nick por pedirem esse vídeo e me lembrarem dessa série maravilhosa. Espero que vocês gostem do vídeo. Esse tipo de conteúdo é um teste e me digam aí se aprovam ou não nos comentários. Agora, sem mais enrolação, vamos falar do Daredevil, do Capetão do Demônio. A série começa mostrando um acidente de carro que eu facilmente causaria no GTA. Uma criança chamada Matt Murdock acabou de salvar um senhor idoso de ser atropelado por um caminhão que continha alguns barris de lixo radioativo. Infelizmente, Matt foi atropelado e parte do líquido atingiu seus olhos, o que acabou cegando o garoto. Apesar de cego, o acidente também aprimorou todos os seus outros sentidos numa capacidade além da humana, fortalecendo muito principalmente sua audição, fazendo o garoto, no lugar de sua visão, desenvolver meio que um sonar. Assim ele consegue ter percepção do ambiente e as coisas à sua volta usando ecolocalização. Anos depois acompanhamos a vida do Matt adulto, que está começando a atuar como um vigilante em Hell's Kitchen na cidade de Nova York, protegendo o bairro dos vários esquemas de corrupção que estão acontecendo. Na tentativa de conter um movimento de tráfico humano, a série já nos mostra o que devemos esperar dela. Seguindo com a história, começamos a ver o dia a dia de Matt. Ele e seu melhor amigo Fog Nelson estão prestes a abrir um escritório de advocacia chamado Nelson e Murdock. Para conseguir alguns casos, o Fog suborna um policial em troca de informações. Assim, tanto ele quanto o Matt podem intervir e começar o seu ramo. Aí eles vão se encontrar com a corretora para comprar o seu novo escritório. A sala do canto tem vista para o Hudson. Vocês podem tirar no cara o coroa. Ele pode ficar com a vista. Eu sinto muito. Eu quis... É claro que não. Susan Harris, Midtown Soluções Imobiliárias. Matt Murdock. Ah, esse humor ácido é maravilhoso. Enquanto isso, vemos uma mulher chamada Karen Page acordar muito confusa ao lado de seu colega de trabalho com o corpo coberto de sangue e a mulher segurando uma faca em mãos. A polícia chega e ela, desesperada, tenta explicar que não havia feito aquilo. Uma situação bem complicada e incriminadora. O amigo policial do Fog liga para informar do caso e assim os dois advogados vão até lá para conversar e conseguir sua primeira cliente. Eu não tenho dinheiro. Bom, foi um prazer conhecê-la, senhorita Page. Karen conta sua história. Trabalhava como secretária numa empresa de construção e acabou decidindo sair com um colega de trabalho. Depois de beber um pouco e provavelmente ser drogada sem saber, a única coisa que ela lembra foi de ter acordado em seu apartamento naquela situação assustadora. Usando sua super audição, o Matt percebe pela frequência cardíaca que Karen estava falando a verdade. Com isso, Nelson e Murdock decidem assumir o caso. A situação começa a ficar estranha, pois pelo flagrante já era pra jovem ter sido indiciada, mas acabou não sendo. Em sua cela na delegacia, ela recebe uma visita indesejada e quase é assassinada, mas consegue resistir. Por conta disso, Matt convence os policiais a soltá-la. Karen explica que enquanto trabalhava, acidentalmente acabou abrindo um arquivo que não devia. O arquivo mostrava que a empresa onde a jovem trabalhava estava desviando muito dinheiro num esquema bem complexo. Por conta disso, acredita-se que estão tentando se livrar dela para que essa informação não vaze. Do outro lado da cidade, vemos os líderes do crime de Hell's Kitchen discutindo sobre um incidente onde um vigilante misterioso conseguiu derrubar 4 homens armados e salvar mulheres que seriam levadas. O que eu gosto dessa cena é que ninguém acha um absurdo ter um justiceiro mascarado pela cidade, porque depois dos Vingadores, todo mundo acredita nessas coisas de herói. É bem legal ver o impacto que a Batalha de Nova York teve nas séries. Aqui nos é apresentado as máfias da cidade e os problemas que o nosso protagonista vai precisar lidar. Um mafioso japonês chamado Nobu, a tríade chinesa liderada pela Madame Gao, a máfia russa comandada pelos irmãos Vladimir e Anatoly, e o contador e desviador de dinheiro Leland Oslan. Essa galera toda comanda os submundos de Hell's Kitchen e vão ser uma pedra no sapato do herói. Com medo que possam tentar sequestrá-la de novo, Matt sugere que Karen durma em sua casa nessa noite,
Porém, no meio da madrugada, ela sai e volta a seu apartamento para recuperar um pendrive onde estava o arquivo da sua empresa. O problema é que tinha um assassino profissional a esperando. Quando ia matá-la, o vigilante chega e aí começa a porradaria. A batalha é bem difícil e intensa, porém no fim, nosso protagonista consegue nocautear o capanga. Vendo que a polícia estava comprometida, ele resolve entregar o homem junto do arquivo ao jornal. Então a notícia se espalha e todo o sistema do desvio de dinheiro vaza. Com isso, Karen é inocentada e, para compensar pela ajuda dos dois advogados, acaba se juntando ao escritório de advocacia. Assim começa a se construir uma amizade muito linda. Mas é ao cair da noite que as coisas começam a esquentar, e vem aí outra cena sensacional. A série vai mostrando o núcleo de cada uma das organizações criminosas de Hell's Kitchen fazendo seus esquemas. Desvio de dinheiro, corrupção, assassinato, falsificação, tráfico. Toda essa galera trabalha para um líder misterioso que a série ainda não mostra, e eles nem sequer podem falar o nome do cara. Esse primeiro episódio é muito empolgante porque você vai vendo os problemas que o Demolidor vai precisar dar conta. Logo depois disso, a série corta para o nosso herói todo quebrado caído dentro de uma lixeira. À beira da morte sem muita escolha, ele é cuidado pela enfermeira Claire. Um detalhe é que essa personagem é meio que a conexão entre todas as séries da Netflix Marvel. Ela aparece sempre em algum momento e futuramente meio que ajuda os defensores a se unir. Com isso, o Prota tem uma grande aliada ao seu lado para remendar ele quando se ferir demais. E às vezes dá uns pegas também. O lance foi que, para atrair o vigilante da noite, a máfia russa acabou sequestrando uma criança e planejavam vendê-la. O menino nada mais era do que uma isca, e quando o Matt vai salvá-lo, os russos o pegam desprevenido e o deixam bem detonado. Se escondendo na casa de Claire, ele acaba interrogando um dos membros da gangue que estava disfarçado de policial. Após isso, descobre a localização do garoto e vai até o lugar para salvá-lo numa cena icônica do personagem quebrando todo mundo num corredor. O herói salva o menino e sai vitorioso naquela noite. O cara é foda, patroa. Tempos depois, um caso bem curioso acontece. Um homem chamado John Willie comete um assassinato de forma intencional e pede um advogado alegando legítima defesa. Uma firma estranha surge solicitando a Nelson e Murdoch que resolvam o que tá acontecendo, oferecendo bastante dinheiro. Curioso e percebendo que tem alguma coisa de errado nisso tudo, Matt resolve aceitar cuidar do caso para tentar descobrir um pouco mais, principalmente do homem suspeito que contratou os dois. Em julgamento, ouvindo mais uma vez os batimentos cardíacos, dá pra perceber que uma pessoa do júri está sendo manipulada pelo medo quando um homem misterioso está presente. O vigilante vai à caça e tenta ajudar, só que quando consegue salvar uma, mais pessoas do júri surgem sendo chantageadas e com isso o John é inocentado. Percebendo que tudo não passava de um joguinho, quando cai a noite o Matt vai tirar satisfação e ao interrogá-lo consegue assim o nome do mandante de tudo, um tal de Wilson Fisk. Logo depois dessa revelação, John explica que todo o submundo de Hell's Kitchen tem um pacto de não falar o nome de Fisk. Morrendo de medo de ser encontrado e ter todos com quem se importa feridos, o homem tira sua própria vida, de tanto pânico que estava sentindo. Assim a gente vai vendo que esse tal de Fisk não é brincadeira. O cara podia ter fugido, mas só de ter falado um nome ele preferiu fazer aquilo de tão assustado que tava, mostrando o quanto influente e ameaçador é esse chefão do crime. Com isso, somos levados a uma exposição de arte, onde vemos o Sr. Wilson Fisk indo comprar um quadro. Com isso, o Rei do Crime enfim aparece na série, e é aqui que tudo começa. Mano, pra começar, o ator que faz o Rei do Crime é sensacional. Acho que de todas as adaptações que a Marvel já fez, essa é uma que beira a perfeição. Toda a construção e o visual é perfeito, sempre quando chega rouba a cena fácil. O que eu gosto nesse personagem é que ele é só um humano, mas transmite uma sensação de sufoco, já que basicamente a polícia, o jornal, a mídia, todo mundo trabalha pra ele. Assim é difícil lidar com um cara que tem o sistema inteiro no bolso. Fora que a série respeita ele totalmente, o cara é grande, forte e imponente. Sem uma cagada, na minha opinião, é que não devemos ver o Demolidor e o Homem-Aranha contra esse homem nos cinemas. O Rei do Crime é um vilão dos dois, mas dificilmente vamos ver um filme deles juntos por questões de contratos e tudo mais. O ator desse personagem já disse que só pode aparecer em séries, e é claro que pode ser pra despistar, mas não creio que vai acontecer. O que é bem triste, acho que daria uma grande história ver esses três juntos. Além de uma adaptação quase perfeita, o vilão ainda nos ensina como conquistar a morena. Não vai se oferecer para comprar todos os quadros para que eu possa fechar mais cedo? Um cara tentou isso uma vez. Uma mulher que pode ser comprada não vale a pena. Eu gosto de comida italiana. Paralelo a isso, Karen pede ajuda a um repórter confiável chamado Ben Urich para tentar combater o mal que anda acontecendo em Hell's Kitchen. O jornalista concorda em ajudar e ambos se juntam para investigar o submundo criminoso e quem seria o mandante de tudo. Ele foi escolhido porque grande parte da mídia é manipulada para não vazar informações, mas o Ben não faz parte do esquema. Ele realmente é um repórter justo que tenta fazer a diferença. Do outro lado da cidade, a máfia russa começa a ter problemas sérios relacionados ao vigilante atrapalhando seus trabalhos. Para tentar resolver, eles vão até o membro disfarçado de policial que havia sido interrogado pelo Homem de Maia,
máscara. Assim ele revela sobre a Claire e os homens partem para sequestrá-la. Antes de ser pega, a enfermeira acaba ligando para pedir socorro ao Matt e depois é levada para um estacionamento da máfia russa. Porém, quando está sendo interrogada, o mascarado acaba aparecendo para resgatá-la, o pau come e os dois saem de lá. Percebendo a gravidade da situação, os irmãos decidem pedir ajuda de Fisk e o Anatoly vai a seu encontro. Só que no momento em que resolvem fazer isso, o homem está num jantar junto com a Vanessa, a mulher da exposição de arte. E aí vem mais uma cena muito memorável do vilão. A gente vai acompanhando o jantar dos dois, algo bem romântico, vendo eles conversarem sobre a vida e você vai vendo o lado mais humano do Rei do Crime, que é um cara bem mais voltado pro sentimental e emotivo. Tudo parece normal, só que quando o russo chega pra pedir ajuda, literalmente todo o restaurante se levanta pra proteger o Fisk. Tu vê que geral ali trabalhava pra ele. Se sentindo envergonhado, o Wilson tira a Vanessa dali e a leva pra casa. O vilão fica tão enfurecido pela interrupção que acaba matando o russo de uma forma brutal, batendo a cabeça dele com a porta de um carro várias vezes, o que acaba decapitando mesmo. Caracas. Essa cena é incrível e muito violenta. Realça bem os dois extremos do antagonista. Uma hora tá ali de boa, tendo um encontro, e na cena seguinte, decapitação. Pra provocar uma guerra, o Fisk manda o corpo decapitado ao Vladimir, o irmão do Anatoly, e coloca uma máscara junto pra incriminar o vigilante, deixando o líder boladaço. Conversando com os outros membros do submundo, o Rei do Crime conta o que fez, e sem entender direito o motivo, todos ficam bem desconfiados e desapontados pelo chefão ter fugido dos padrões. Voltando ao escritório de advocacia, a equipe recebe um novo caso. Uma senhora chamada Helena Cardenas pede ajuda para lidar com o proprietário do prédio onde vive, que está contratando pessoas para depredarem a propriedade a fim de expulsar a senhora e outros vários moradores de lá. Cortaram água, luz e quebraram boa parte do prédio. Os advogados aceitam o caso e Matt parte até a delegacia para investigar o proprietário do edifício. Porém, chegando lá, ele acaba escutando dois policiais discutindo com o suspeito que fala o nome do chefão do crime. Por ter feito isso, os dois policiais acabam o matando. Assim, o advogado percebe que tem gente na polícia infiltrada a mando do vilão. Vladimir recebe a visita de um homem dizendo que o mascarado trabalha junto do Rei do Crime. Com essa informação, uma guerra iria se instaurar em Hell's Kitchen. Vladimir reúne suas tropas para ir à caça do Homem de Máscara e seu comparsa. Porém, tudo isso fazia parte de um plano que o Fisk fez junto com a Madame Gao para tentar tomar o controle da máfia russa. Assim, a chinesa envia vários de seus homens com detonadores e explode todo o quarteirão comandado pelos russos, gerando um grande caos na cidade. Só que mesmo assim, o Vladimir acaba sobrevivendo. Ele e o nosso herói se encontram e quando ia interrogá-lo, a polícia chega para prender o vigilante. Enquanto se rendia, o Matt percebe que os policiais trabalham com o Fisk e estavam ali para terminar de exterminar quem havia sobrevivido ao atentado. Ele facilmente dá cabo dos cheiras e escapa com o líder russo, indo parar num prédio abandonado. O problema é que a polícia cerca o local, e os homens do Fisk definitivamente não querem que o Vladimir vaze informações. A fim de culpar o vigilante mascarado do caos pela cidade, o Wilson ordena que seus homens atirem nos policiais ao redor do prédio onde os dois estão para impedir que mais informações acabem vazando. Matt e Vladimir fogem pelo esgoto, porém o Vladimir está ferido demais para continuar. Antes de ser deixado para trás, ele revela ao protagonista o nome do cara que desvia dinheiros pro Fisk, no caso, o Leland Owsley. No dia seguinte, devido às imagens do mesmo espancando os policiais aquela noite, uma manchete no jornal diz que o Homem de Máscara foi o culpado pelos vários assassinatos e atentados na cidade, dando ao herói o seu primeiro nome ao ser conhecido, o Demônio de Hell's Kitchen. Encurralando o Leland Owsley, Matt acaba recebendo uma visita inesperada e se distraindo dando cabo pro homem escapar. Conhecemos então Stick, um velho que tem o mesmo problema de cegueira do herói e acabou sendo seu mestre na infância. Esse velho é um assassino frio e implacável e acredito que seja um bom momento para contar o passado do Prota, então aqui vamos nós. Após o acidente, Matt continuou sua vida junto de seu pai, Jack Murdock. Jack era um boxeador que perdia as lutas de propósito para os apostadores ganharem dinheiro. Porém, uma noite, querendo dar orgulho para o filho que só o via perder, o Jack resolve ganhar uma luta que deveria ter perdido. Na hora, o garoto vibra de emoção, mas horas depois acaba encontrando seu pai morto no beco atrás da casa. Essa parte me lembrou muito Gigantes de Aço, não sei porquê. Nosso protagonista é levado a um orfanato num lugar muito mais barulhento do que o de costume, e por isso sua audição começou a piorar bastante. Ela já era aguçada e com muitos barulhos ao redor só prejudicou bem mais. Dias depois ele conhece o Stick, que o treinou e ensinou a usar seus sentidos apurados, o transformando num guerreiro. Só que o jovem Matt acabou se apegando ao Stick e o via como figura paterna. Percebendo que também estava se apegando ao garoto, Stick o abandona preocupado de que esse apego se tornasse uma fraqueza, já que o objetivo do velho era fazer de Matt um soldado sanguinário, frio e cruel, sem espaço para sentimentos. Agora no presente, 20 anos depois do abandono, Stick volta à cidade pedindo ajuda de Matt para conseguir recuperar uma arma perigosa chamada Céu Negro, que estava para ser recebida no cais pela máfia japonesa. Matt concorda em ajudar, mas com a regra de que ninguém deveria morrer. Apesar de hesitar muito, o velho homem acaba concordando, porém, ao chegar no cais e neutralizar alguns guardas, vemos que o Céu Negro é na verdade uma criança que deve ter algum poder bizarro. Stick prepara seu arco e tenta matar, mas a flecha é interceptada pelo protagonista que não queria sangue derramado. Dá uma merda enorme e os japoneses fogem de lá. Entretanto, mesmo com a intervenção, o velho consegue abater
bater a criança, deixando o Matt revoltadíssimo. Eles caem na porrada e o vigilante manda o seu antigo mestre embora da cidade. Mas essa música é sensacional. Toda essa treta do Céu Negro deixa todos os membros do submundo bem desapontados com o Rei do Crime, que a essa altura está mais preocupado de sair em encontros com a Vanessa do que comandar as coisas em Hell's Kitchen. E antes de continuar, eu vou aproveitar para contar um pouco sobre o seu passado. O jovem Wilson Fisk sofria nas mãos de um pai violento e corrupto que usava de golpes para tentar crescer na vida. Depois de pegar um empréstimo com o agiota para trabalhar em uma campanha e não conseguir se eleger, ele surta em fúria e acaba atacando sua esposa. Para defender sua mãe, o garoto parte para cima do próprio pai utilizando um martelo. Depois disso, mãe e filho trabalham juntos para se livrar do corpo do pai. E aí vamos entender dos motivos dele se tornar esse cara disfuncional e muito instável. Tipo, tem momentos onde o grande gênio nesse universo criminoso vira só uma criança assustada por causa do trauma que carrega. E eu gosto desse paralelo, de tanto ele quanto o Matt tiveram pais bem diferentes e isso influenciou muito a vida de ambos. Mostra quanto os dois personagens são bem contrários e ao mesmo tempo próximos um do outro. É uma excelente construção de antagonista e protagonista. Nas ruas, o vigilante aparece para o jornalista Ben Urich a fim de dar informações sobre o submundo de Hell's Kitchen, esperando que Ben ajude a expor todas as podridões relacionadas ao misterioso Rei do Crime. O problema é que, percebendo como as coisas estão saindo do controle, Wilson Fisk decide sair das sombras e vai até a mídia divulgar sua imagem, prestando apoio à população e dizendo que a cidade deve enfrentar a corrupção e o demônio de Hell's Kitchen, assim conseguindo o apoio do público e melhorando a sua própria imagem, o que acaba ferrando com os planos dos nossos heróis. Somado a isso, a senhora Cardenas acaba sendo assassinada por um viciado amando da Yakuza. Investigando o assassinato, o vigilante acaba chegando em um armazém abandonado, onde é abordado pelo Nobu, o líder da máfia japonesa, e fez tudo aquilo para conseguir atrair o mascarado. A luta começa e Matt apanha feio, já que o Nobu é um ninja muito habilidoso e o cara sabe brigar. Porém, no movimento de sorte, usando as faíscas de uma lanterna, o Nobu acaba sendo incinerado e morre pegando fogo. Mano, essa parte é doideira, velho. Nessa hora, o Fisk aparece e o demônio de Hell's Kitchen, já muito detonado de sua última luta, agora tem que enfrentar o Rei do Crime e esse é o primeiro real embate dos dois. É sensacional. Esse soco parece um canhão, velho. Me impressiona o protagonista conseguir levantar depois disso. Durante a luta, ele tenta acertar o vilão com um corte, porém o cara tem o Shengon-U da túnica de 2 toneladas. O terno dele é feito com um material super resistente que funciona como uma armadura e ainda o deixa bem ágil. Com isso, o Matt toma uma surra que o deixa à beira da morte, mas acaba conseguindo fugir no último segundo pulando pela janela. Indo até seu apartamento, ele é salvo pelo Fogg, que acaba descobrindo sua identidade e os dois brigam por Matt esconder isso por tanto tempo do seu melhor amigo. No tempo em que ambos se resolvem, a Karen, investigando sozinha, descobre que a mãe do Wilson Fisk está viva e vivendo numa casa de repouso longe da cidade, sofrendo de demência. Indo lá junto do Ben, eles a conhecem e ela conta a história do Fisk para os dois. O dito cujo está se divertindo junto com a Vanessa num evento beneficente que armou para tentar ganhar mais atenção do público. Só que durante a cerimônia, um monte de pessoas começam a passar mal por conta da bebida, inclusive a própria mulher do chefão, o que deixa o Wilson desesperado e rapidamente eles a levam até o hospital. Felizmente, mesmo à beira da morte, os médicos conseguem salvá-la. Assim começa a suspeita sobre quem poderia ter feito aquele ato e as coisas começam a esquentar entre os membros do submundo. Cuidando do Matt, a Claire sugere que ele comece a se proteger melhor e dá a ideia de usar uma armadura. Lembrando da roupa super resistente e ágil que o Rei do Crime utilizava, nosso herói parte para investigar quem fez o traje. Conversando de forma bem gentil com um dos bandidos que já lutou contra, ele consegue o nome da pessoa que faz o traje e vai até sua oficina. Após trocar umas porradas com o cara e descobrir que sua namorada está sendo ameaçada pelo Fisk, o vigilante pede que o homem faça uma roupa especial em troca de salvar a namorada dele do vilão. Assim, o seu traje começa a ser criado. A mãe do Fisk acaba ligando para avisar que 2 pessoas tinham ido visitá-la na casa de repouso. Só que ele tá muito mais preocupado com a recuperação da Vanessa e pede pro seu assistente ver o que houve. Então o braço direito dele, o Wesley, que é um perfeito arrombado, um servo muito leal ao nobre Sr. Fisk, fala com a mãe dele e vai atrás dessas pessoas. Ele acaba sequestrando a Karen e bate um papo com ela, impressionado em como aquela mulher investigou a fundo e acabou descobrindo a mãe do seu chefe. Por isso ele a oferece um emprego e tenta recrutá-la para fazer parte da equipe do Rei do Crime. Eu prefiro morrer. Mas não vai ser a primeira a morrer, senhorita Page. Não, acho que o Sr. Urich vai ter essa honra. Depois vamos até o seu local de trabalho, matamos o Sr. Nelson e o Sr. Murdoch, depois seus amigos, família, todos com quem já se importou. Aí quando não tiver mais lágrimas para derramar, viremos atrás de você, senhorita Page. Porra!
Esse ator é muito bom pra fazer um cara nojento. Pensa num personagem que te dá raiva. É esse. No meio da discussão, o telefone toca e Wesley acaba se distraindo, dando tempo pra Karen pegar a arma que estava em cima da mesa. Depois de uma cena tensa, ela não perde tempo e enche o rabo do cara de bala. Eu não achava que ia chegar no ponto dela atirar. No máximo ia fugir dali, mas não tinha como deixar esse cara vivo. Uma das melhores mortes da série. Sem o seu braço direito, o rei do crime fica muito revoltado e agora parte pra descobrir a pessoa que tinha feito aquilo. Ele até tenta falar com a mãe, mas felizmente ela não se lembra de nada. Sabendo que estão usando pessoas cegas pra transportar drogas pela cidade, o Matt acaba perseguindo uma e chega na fábrica da Madame Gao. Só que aí você vê que essa velhinha tem uns tapas meio fortes. Sobre o Fisk. Mano, a véia jogou o cara pra longe com um empurrão e ainda desapareceu. Eu chamaria ela pros Vingadores. Percebendo que o negócio ali tava quebrado, a Madame Gao lamenta com o Leland sobre o plano de envenenar a Vanessa não ter dado certo, já que a mulher sobreviveu. E como o rei do crime já não era mais a mesma pessoa, a senhora decide ir embora para a China e só vamos ver ela em outras das séries Marvel Netflix. Ainda bem, porque se esse demônio fica na cidade, acho que o Demolidor não ganhava não. O Ben Urich tenta divulgar a história do Fisk no jornal, mas o seu superior não permite pela falta de provas, fora o único relato ser de uma mulher que tá sofrendo de demência. Só que aí havia funcionários do Fisk infiltrados trabalhando lá pro rei do crime, que acabam ouvindo a conversa e com isso o vilão descobre uma das pessoas que foram até sua mãe e passa no apartamento do repórter para matá-lo. É foda. Dias passam e a Vanessa vai se recuperando. Porém, à noite, Wilson descobre que tem algo de errado nos valores desviados de sua conta e vai até o Leland Oslin para conversar. Percebendo como o homem estava desconfortável, ele descobre que tanto Leland quanto a Madame Gao foram os responsáveis pela tentativa de assassinato da Vanessa. Só que aí o homem veio preparado. Leland revela que tem um policial sob custódia que pode comprometer todo o esquema deles e chantageia o Fisk a deixá-lo ir embora, senão o policial vai ser levado pra depor. Mas mano, o rei do crime não tá nem aí pra isso e em outra cena brutal ele mata mais um de seus aliados. Com isso a prioridade agora é encontrar o homem que pode quebrar todo o esquema. Junto disso, o Matt acaba escutando alguns policiais discutindo sobre esse assunto e também parte pra busca. Investigando com Karen e Fogg, o trio descobre a possível localização. O vigilante vai até o lugar e quando iam matar o homem que podia virar o jogo, nosso protagonista derruba todos e manda o policial depor contra o Fisk. Com isso, todo o esquema vai a público e diversas pessoas que trabalhavam pro rei do crime vão sendo presas. Inclusive, o próprio vilão também é levado. Favela venceu e nossos protagonistas comemoram. Infelizmente, enquanto era levado pra cadeia, o transporte é interceptado e diversos criminosos surgem pra soltar o seu líder. O cara tem todo mundo no bolso, não tem como. Com esse caos rolando na cidade, nosso herói vai buscar sua roupa que àquela altura estava pronta. Assim, rastreando o Fisk, o vigilante vai até seu encontro agora com uma nova roupa espetacular. Tinha razão. O que disse pelo rádio aquela noite. Nem todo mundo merece um final feliz. Cinema. Ambos frente a frente começam um embate e com uma belíssima cena de luta deles dando tudo de si, Matt se levanta e finaliza o vilão, terminando assim a primeira temporada de uma forma épica. No fim do dia, com o rei do crime preso, o jornal finalmente dá um nome digno para o demônio de Hell's Kitchen, que agora é conhecido como o Demolidor. E esse foi o vídeo de hoje. Cara, eu tinha me esquecido o quanto essa série era boa, e se tem uma coisa que me deixa feliz é ver como o Demolidor foi um personagem respeitado. São apenas 3 episódios e tudo acontece muito bem com pouquíssima enrolação. Depois de ter um filme tenebroso que estragou muito a imagem do herói, essa série foi a redenção que ele precisava. É um herói da Marvel fantástico e merece sim todo esse reconhecimento. Não só isso, como seu vilão também, cara. O rei do crime é icônico até hoje e pra mim essa série foi um início incrível pro universo Marvel Netflix. Enfim, espero que tenha gostado e que eu tenha conseguido prender você até aqui. Me diz aí, o que você acha do Demolidor? Vale a pena continuar essa série ou assistir o Demolidor Renascido? Comenta aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de ver. Do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços!